mas foi a sua culpa, a minha culpa que levou o Senhor Jesus à cruz. E se você não se arrepender de seus pecados, se você continuar vivendo uma vida de qualquer jeito, sem se importar com Deus, você vai viver eternamente separado dele. Porque Deus é santo e lá no céu não entra pecado. Será que você está preparado para esse dia tão especial? Será que você está preparado para o dia que o Rei Jesus virá? Aquelas crianças tiveram uma preocupação muito grande. Elas se prepararam para receber o Rei. Para isso, elas limparam aquela rua, deixaram tudo organizado. Mas, para se preparar para a vinda de Jesus, você precisa de uma limpeza não na sua casa, não na sua rua. Você precisa de uma limpeza na sua vida. Precisa de uma limpeza no seu coração. E a palavra de Deus diz, em Atos 3:19, diz assim: agora, mudem de ideia e de atitude para com Deus, voltando-se para Ele, a fim de que Ele possa limpar os pecados de vocês. Somente o Senhor Jesus é capaz de apagar o pecado do nosso coração. A única borracha poderosa para apagar o nosso pecado é o sangue de Jesus. Mas foi a sua culpa, a minha culpa que levou o Senhor Jesus à cruz. Mas foi a sua culpa, a minha culpa que levou o Senhor Jesus à cruz. Mas foi a sua culpa, a minha culpa que levou o Senhor Jesus à cruz. Mas foi a sua culpa, a minha culpa que levou o Senhor Jesus à cruz. E se você não se arrepender de seus pecados, e se você não se arrepender de seus pecados, e se você não se arrepender de seus pecados, e se você não se arrepender de seus pecados, se você continuar vivendo uma vida de qualquer jeito sem se importar com Deus, se você continuar vivendo uma vida de qualquer jeito sem se importar com Deus, se você continuar vivendo uma vida de qualquer jeito sem se importar com Deus, se você continuar vivendo uma vida de qualquer jeito sem se importar com Deus, você vai viver eternamente separado dele. 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 Porque Deus é santo e lá no céu não entra pecado. Porque Deus é santo e lá no céu não entra pecado. Porque Deus é santo e lá no céu não entra pecado. Porque Deus é santo e lá no céu não entra pecado. Será que você está preparado para esse dia tão especial? Será que você está preparado para esse dia tão especial? Será que você está preparado para esse dia tão especial? Será que você está preparado para esse dia tão especial? Será que você está preparado para o dia que o Rei Jesus virá? Será que você está preparado para o dia que o Rei Jesus virá? Será que você está preparado para o dia que o Rei Jesus virá? Será que você está preparado para o dia que o Rei Jesus virá? Aquelas crianças
tiveram uma preocupação muito grande. Ah, aquelas crianças tiveram uma preocupação muito grande. Ah, aquelas crianças tiveram uma preocupação muito grande. Ah, aquelas crianças tiveram uma preocupação muito grande. Elas se prepararam para receber o rei. 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 Para isso, elas limparam aquela rua, deixaram tudo organizado. Para isso, elas limparam aquela rua, deixaram tudo organizado. Para isso, elas limparam aquela rua, deixaram tudo organizado. Para isso, elas limparam aquela rua, deixaram tudo organizado. Mas para se preparar, mas para se preparar, mas para se preparar, mas para se preparar para a vinda de Jesus, você precisa de uma limpeza. Para a vinda de Jesus, você precisa de uma limpeza. Para a vinda de Jesus, você precisa de uma limpeza. Para a vinda de Jesus, você precisa de uma limpeza, não na sua casa, não na sua rua, não na sua casa, não na sua rua, não na sua casa, não na sua rua, não na sua casa, não na sua rua. Você precisa de uma limpeza na sua vida. 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 Precisa de uma limpeza no seu coração. 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 E a palavra de Deus diz, em Atos 3:19, diz assim. E a palavra de Deus diz, em Atos 3:19, diz assim. E a palavra de Deus diz, em Atos 3:19, diz assim. E a palavra de Deus diz, em Atos 3:19, diz assim. Agora, mudem de ideia e de atitude para com Deus, voltando-se para Ele. Agora, mudem de ideia e de atitude para com Deus, voltando-se para Ele. Agora, mudem de ideia e de atitude para com Deus, voltando-se para Ele. Agora, mudem de ideia e de atitude para com Deus, voltando-se para Ele, a fim de que Ele possa limpar os pecados de vocês. A fim de que Ele possa limpar os pecados de vocês. A fim de que Ele possa limpar os pecados de vocês. A fim de que Ele possa limpar os pecados de vocês. Somente o Senhor Jesus é capaz de apagar o pecado do nosso coração. Somente o Senhor Jesus é capaz de apagar o pecado do nosso coração. Somente o Senhor Jesus é capaz de apagar o pecado do nosso coração. Somente o Senhor Jesus é capaz de apagar o pecado do nosso coração. A única borracha poderosa para apagar o nosso pecado é o sangue de Jesus. A única borracha poderosa para apagar o nosso pecado é o sangue de Jesus. A única borracha poderosa para apagar o nosso pecado é o sangue de Jesus. A única borracha poderosa para apagar o nosso pecado
é o sangue de Jesus. Mas foi a sua culpa, a minha culpa, que levou o Senhor Jesus à cruz. E se você não se arrepender de seus pecados, se você continuar vivendo uma vida de qualquer jeito, sem se importar com Deus, você vai viver eternamente separado dele. Porque Deus é santo e lá no céu não entra pecado. Será que você está preparado para esse dia tão especial? Será que você está preparado para o dia que o Rei Jesus virá? Aquelas crianças tiveram uma preocupação muito grande. Elas se prepararam para receber o Rei. Para isso, elas limparam aquela rua, deixaram tudo organizado. Mas, para se preparar para a vinda de Jesus, você precisa de uma limpeza não na sua casa, não na sua rua. Você precisa de uma limpeza na sua vida. Precisa de uma limpeza no seu coração. E a palavra de Deus diz, em Atos 3:19, diz assim: agora, mudem de ideia e de atitude para com Deus, voltando-se para Ele, a fim de que Ele possa limpar os pecados de vocês. Somente o Senhor Jesus é capaz de apagar o pecado do nosso coração. A única borracha poderosa para apagar o nosso pecado é o sangue de Jesus.